E vamos falar aqui apenas da nossa função seno agora, ok? Então vimos na aula passada que a função nada mais é que uma relação entre dois conjuntos. E eu já coloquei alguns elementos importantes aqui do nosso domínio, tá ok, pessoal? Perceba que poderia ter outros valores, por exemplo, entre 0 e 30 ainda temos 1 grau, 2 graus, 3 graus, 4 graus e todos os números reais entre 0 e 30. Poderíamos ter aqui também o nosso raiz de 2 graus, certo? Que seria 1,4 graus, alguma coisa, né? Aproximadamente. Então, perceba que podemos colocar aqui, isso aqui vimos na aula passada, qualquer número real. Só que vamos representar esses números com o nosso grau, porque a gente está relacionando ângulos com números, certo? E esses números eu já coloquei aqui. Por exemplo, o seno de 30 a gente sabe que é 0,5. O seno de 0 grau é zero. A gente pode observar isso aqui até na própria circunferência, certo? O seno de 0 grau seria um ângulo de zero. O seno aqui, o cosseno é zero e o seno é 1. Então, o seno de... Opa, desculpem, né? O cosseno é 1 e o seno é zero. Então, perceba que o seno aqui vai ser zero. Por exemplo, 60 graus daria a raiz de 3 por 2, certo? O seno de raiz de 3 por 2. O seno de 60 graus daria raiz de 3 por 2. Raiz de 3 por 2 é aproximadamente 0,87. Então, eu já coloquei aqui, para adiantar nossa videoaula, os pontos, né, dos senos dos ângulos que já sabemos calcular, ok? Então, por exemplo, o seno de 160, o de menos 60, né? Perceba que o sinal negativo nos diz apenas que estamos andando aqui no sentido negativo da circunferência, do círculo trigonométrico, tá ok? Então, o seno de menos 160, né? Então, aqui estaria o nosso ângulo de menos 60 graus. Perceba que esse ponto aqui, ele vai ter um seno, que é justamente essa altura aqui, que é negativa, né? Mas esse valor aqui é igual, tá ok? Em módulo, né? Ao nosso ângulo de 60. Então, o seno aqui, ele vai ter o mesmo valor que o seno de menos 160 em módulo, né? Então, o seno de menos 60, né, é menos 0,87 e o de 60 é 0,87, tá ok? Da mesma forma, o menos 30 e o 30 em módulo eles são iguais. O seno de 90, você consegue enxergar aqui que ele é igual a 1. O seno de 150 é igual ao seno de 30, por simetria a gente viu isso, é 0,5 também. E o de 180 vai ser igual a zero. E assim a gente poderia continuando aqui. O seno de 270 é menos 1. E o seno de 360, a volta completa, é igual ao seno de zero, que é zero. Tá ok? Então perceba, como eu falei para vocês, a gente pode colocar qualquer número aqui. Então o domínio da nossa função, ok? Só lembrando, por exemplo, se a lei da função não fosse essa aqui, ok? Se não fosse essa aqui. Se fosse, por exemplo, y igual a... vamos colocar aqui, 1 sobre x, ok? Perceba que os valores de x, que no caso aqui são os ângulos, né? Perceba que valores de x aqui, não poderia, por exemplo, entrar o zero aqui, ok? Porque senão ele iria ficar sobrando, porque ele não iria flechar ninguém. Porque, por exemplo, y, quem é o valor de y que vai ser flechado por zero? Vamos substituir o x por zero. 1 dividido por zero, não tem, né? Não existe esse número, por exemplo, nos números reais. Então, 1 dividido por zero, 1 dividido por zero, 0 multiplicado por quem vai ser 1, né? Não existe em conjunto numérico nenhum. Então, por exemplo, qual número que multiplicado por zero vai ser 1? Não tem esse número. Então, zero iria ficar sobrando. E para ser função, não pode sobrar elementos aqui no nosso domínio. Tá ok, pessoal? Isso aqui é só para a gente relembrar desses conceitos. Tá ok. Então, o domínio, a gente sabe que o domínio pode ser qualquer... Então, vamos colocar mais aqui embaixo. O domínio seria qualquer número real. Tá ok? A imagem aqui, você pode encontrar, né? Você pode perceber que qualquer número que você colocar aqui, você vai sempre encontrar um número que está entre menos 1 e 1. Perceba que o menor número aqui é menos 1 e o maior é igual a 1. E vão estar variando sempre entre menos 1 e 1. Isso aqui é fácil de observar, né? O seno aqui, ó, seria a altura desses triângulos, eles nunca vão passar de 1 e nunca vão passar também aqui de... nunca serão menores que menos 1, né? Então perceba que o seno sempre vai estar variando entre 1 e menos 1. Então a imagem seria o conjunto fechado entre menos 1 e 1. Ok? Beleza. Só que tem uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção aqui de vocês. O nosso gráfico da função seno, então imagine aqui o gráfico da nossa função seno, certo? Então aqui estaria o nosso gráfico da função seno. Então aqui estaria o seno do ângulo x e aqui o ângulo, né? Então o eixo do domínio, onde vamos colocar os valores
em graus e aqui os seus respectivos senos. Beleza, então poderíamos colocar aqui, por exemplo, 0 grau, né? 0 grau a gente sabe que é zero, então aqui a gente marcaria um ponto. 0 grau é igual a zero. Sabemos também que 30 graus, então podemos colocar mais ou menos aqui o 30 graus, ele está flechando 0,5. Então vamos colocar o 1 aqui, o 0,5 estaria aqui. Então aqui estaria o nosso 30 graus. Perceba que cada ângulo vai ter uma altura com relação... O seu ponto vai ter uma altura diferente. 60 graus, por exemplo, estaria mais ou menos aqui. 60 graus teria o 0,87, seria um pouco mais baixo que 1. Estaria aqui mais ou menos 0,87, certo? Isso aqui é o ângulo de 60 graus. O ângulo de 90, por exemplo, eles dariam o nosso máximo aqui, que seria a altura máxima, o ponto teria 1, certo? A altura do ponto seria de 1 unidade. Beleza. E depois de 90, iria começar a cair novamente. Ó. Por exemplo, o 180, ele seria 0,5 novamente. Ó. O 180, né? Aliás, o 150, né? Então, 150 seria aqui o 0,5 novamente. E o 180 seria 0. Então, voltaríamos aqui para o 0. Então, teríamos algo parecido com isso aqui, ó. Ok? A gente vai fazer o gráfico melhor, né, no nosso GeoGebra, mas tentando entender, seria mais ou menos isso aqui, tá ok? Claro, indo de 0 até 180. Só que perceba também que poderemos representar o nosso domínio aqui, pessoal, não com grau, mas também com o nosso radiano. Tanto na sua forma que já conhecemos, né, o π radiano, o 2π radiano, o π sobre 3 radiano, mas também como sua forma decimal. Por exemplo, o 0 grau a gente sabe que é 0 radiano. O 30 graus aqui a gente sabe que é π sobre 6 radiano, né? Basta a gente transformar, a gente sabe que π radiano tem 180 graus. Então, por exemplo, 30 graus teria quantos π radiano? Você fazendo essa conta, você iria achar x igual a π sobre 6. Só que π é um número, 3,14. Vamos fazer essa conta, 3,14 dividido por 3 ali, né? Aliás, por 6, né? Então, dividido por 6 seria igual a 0,52 aproximadamente. Então, seria 0,52. Então, por exemplo, no lugar do 30 graus aqui, poderíamos ter também, e a gente vai montar o gráfico com essa relação aqui, poderíamos ter ou π sobre 6, como também o nosso 0,52. Poderíamos ter o eixo x aqui com números 0, 0,1, 0,2, 0,52, 1, 1,1, né? Números reais, normais aqui, ok? Que são a representação decimal em π radiano, desculpe, tá ok? Por exemplo, o 60, a gente sabe que o 60 nada mais é que π sobre 3 radiano. E π sobre 3 radiano, pessoal, nada mais é, π sobre 3, daria aqui 1,05 dividindo 3,14 por 3. Daria 1,05. Então, perceba que 1,05, ou π sobre 3 radiano, também iria flechar o 0,87. Tá ok? Aí você consegue observar aqui, ó, que entre 30 graus, né? Isso aqui é 30 graus, dado em graus. Isso aqui é 60. Entre 30 e 60 teria o nosso 1 radiano, né? Então, perceba que entre 30 e 60 estaria o nosso 1 radiano, que nada mais é que aproximadamente 57 graus. Tá ok? Então, o nosso 1 radiano estaria flechando o número entre 0,5 e 0,87. Tá ok? Isso aqui é só para conhecimento. Vamos agora olhar o nosso gráfico aqui e perceba que o nosso gráfico, como eu falei para vocês, ó, a nossa reta aqui, o eixo do x aqui, dos ângulos, né, estão na forma decimal do radiano, ok? Do nosso querido radiano. Então, por exemplo, temos 0, aqui temos 1 radiano. 1 radiano é igual a aproximadamente 57 graus. Então, aqui estaria o nosso 57 graus. Vocês vão ver que quando chegarmos aqui com um ângulo de 57 graus, vamos chegar aqui próximo ao nosso 1 radiano, certo? O nosso, por exemplo, π radiano seria o nosso 180 graus. Tá ok? Então, aqui daria 3,14. O 3,14 em graus é o nosso 180. Então, vamos ver isso aqui, ó. Vamos montar os nossos pontos aqui. Olha só, vamos chegar no 0,57, como eu falei para vocês, o 0,59, né? Então, para ser um pouco mais perto. Então, aqui, ó, estamos bem próximo do nosso 1 radiano, né? Como eu falei para vocês, estamos no nosso
bem próximo de 1 radiano. Então perceba que o nosso ângulo é 33. Vamos chegar mais próximo dele. Então aqui estaria o nosso 1 radiano, né? Então aqui, beleza. Então perceba que estamos bem perto do nosso 57. Aqui está 1,03, né? Então perceba que 57 radiano é aproximadamente o nosso 1 radiano, pessoal. Tá ok? Então, continuando aqui, vamos aumentar o nosso grau para 60, que vai ficar meio complicado chegar perto dos 60, né? Mas os 60 graus seria 1,05, como vimos, certo? E o nosso 90 graus aqui seria o nosso, tá meio complicado de encontrar o 90, mas estaria bem próximo aqui. O 90 graus aqui seria o nosso seno de 1, como a gente viu anteriormente. E aqui está a altura dos nossos pontos. Ó. Perceba que quando a gente vai andando, a altura do ponto vai diminuindo, né? E aqui está a altura com relação ao nosso 1. Então aqui, por exemplo, o 126 graus, né? Ou vamos pegar o 150, como vimos. 150 graus é igual ao seno de 30 graus. Certo? O seno de 150 é igual ao seno de 30. Perceba que a altura dos dois aqui serão as mesmas, beleza? E o seno de 180, como vimos aqui, ó, o seno de 180, o 180, está complicado aqui, o 180, ele estaria aqui, ó, próximo do π. Então perceba que o π é o nosso 180 graus. Então não tem mistério nenhum, né? A nossa reta está em... Vamos escrever aqui. Aliás, não vamos... vamos escrever aqui. A nossa reta aqui poderia estar, esse π poderia ser 180 graus, tá ok? O nosso 1 radiano aqui poderia ser o nosso aproximadamente 57 graus, tá ok, pessoal? Então a gente pode colocar dessa forma, como também poderíamos colocar o π radiano, o nosso 57 graus, né? Então aqui estaria o 60, seria o nosso π sobre 3 radianos, tá ok? Então podemos colocar a nossa reta aqui, o nosso domínio, como... com essas representações, tá ok? Então, fazendo todo o gráfico aqui, ó, podemos fazer todo o gráfico aqui, todos os pontos, então teríamos algo parecido com isso aqui, tá? Aqui estaria o gráfico da nossa função seno. Se andássemos aqui no sentido contrário, então vamos andar aqui no sentido contrário, o gráfico continuaria da mesma maneira, tá ok? Então, gostaria de chamar a atenção com relação a isso, espero que vocês tenham compreendido e espero vocês na próxima aula. Valeu, galera!